Olá, pessoal do oitavo ano do Instituto Ana Nery. Bom, vamos começar hoje falando um pouquinho sobre alguns aspectos naturais, tá? Do continente americano. No caso, o aspecto físico que a gente vai tratar hoje é sobre relevo, certo? Então, nós vamos falar sobre o relevo americano. De forma geral, nós sabemos que temos 4 tipos de relevo: as montanhas, os planaltos, as planícies e as depressões. As depressões, no caso, se dividem em relativas e absoluta, dependendo da sua altitude, né? No caso, se elas forem bem abaixo do nível do mar, elas são depressões absolutas. Se elas forem mais ou menos na mesma altura do nível do mar, elas são depressões relativas, certo? Então, ó, a gente tem também outras variações do relevo, como serras, vales, morros e outros tipos, ok? Então, aqui, ó, nós vamos começar no capítulo 8, onde fala América Condições Naturais, certo? Na página 106 do livro de vocês. Aí aqui começa dizendo o seguinte, ó. Como já visto em anos anteriores, segundo a teoria do relevo continental, há mais de 200 milhões de anos, durante a era paleozoica, existia apenas o supercontinente Pangeia. Então, gente, como a gente sabe, antes todos os continentes eles eram unidos em uma única massa de bloco continental, que era a Pangeia, né? Há 240 milhões de anos, a gente teve a separação da Pangeia com Laurásia e Gondwana, tá? Que no caso eram dois continentes, um ao norte e Gondwana ao sul. Essa separação, né, essa divisão aí dos continentes, se deve a outra teoria que a gente chama de tectônica de placas. No caso, pelo movimento das placas tectônicas, os continentes eles estão se separando, tá? E eles continuam se separando. Aí aqui no caso diz assim, ó, que posteriormente se desmembrou em 2 blocos. Laurásia, que corresponde atualmente à América do Norte, à Europa e à Ásia, no caso a parte norte, né? E Gondwana, que corresponde à América do Sul, África, Índia, Austrália e Antártida. Então, ó, a Pangeia se dividiu em Laurásia e Gondwana, a Laurásia se dividiu e depois a Gondwana também se dividiu, tá certo? Então, hoje em dia a gente tem aí, ó, a América do Norte, né, que era parte da Laurásia, e a América do Sul, que era parte da Gondwana. E esse istmo, né, essa ligação aqui entre a América do Norte e do Sul, que a gente passou a chamar de América Central, ok? Aí aqui diz assim, ó. Com a formação da placa do Caribe, houve a colisão com a placa do Pacífico, provocando o surgimento de uma série de vulcões ao longo da fronteira e a criação de várias ilhas. Posteriormente, o acúmulo do material erodido proveniente das placas, tanto do norte quanto do sul, junto às novas terras criadas pelo contínuo vulcanismo, deu origem a uma porção de terras que preencheu assim a lacuna existente entre as duas enormes placas. No caso, ó, essa parte aqui, ó, continental da América Central, tá certo? A parte que liga aí os dois continentes, que antes eram separados. Aí aqui, ó, estava formado o continente que receberia o nome de América. Um imenso território constituído de grandes montanhas, de rios caudalosos, numerosos lagos, extensas planícies e selvas quase impenetráveis. Quais as principais características dessas paisagens? É o tema do capítulo que iremos começar. Ó, quando a gente fala de relevo, gente, automaticamente a gente sabe que do lado oeste, né, da América, a gente já viu em outras aulas, do lado oeste da América a gente tem várias cordilheiras, que no caso a gente tem as montanhas rochosas aqui na América do Norte, a gente tem a Serra Madre aqui no México, e a gente também vai ter na América do Sul, a Cordilheira dos Andes. Então, essas cordilheiras, esses conjuntos de montanhas, eles foram formados principalmente porque eles estão em áreas de encosta de placas, tá? Então, o choque das placas formou aí as cordilheiras que a gente tem hoje em dia na América. Aí, começando a falar sobre relevo, aqui a leitura diz assim: o relevo americano é composto de montanhas, planaltos, planícies e depressões. No caso, na América, a gente tem os 4 tipos de relevo existentes, tá? Aí, aqui, produzidos pela ação de diversos agentes, tanto os agentes internos, né, que causam aí
essa modificação dos relevos, essa origem, na verdade. Então, a gente tem aí o tectonismo, né, o movimento das placas, que vai ocasionar aí, as grandes cordilheiras e todas as formas de relevo que a gente tem. A gente também vai ter o vulcanismo e os terremotos, né, que também vão ajudar a modelar esses relevos. E a gente tem os agentes externos, né, a ação do vento, a ação da água, tanto da água dos rios, da água das chuvas, da água do mar. E a gente também vai ter a ação antrópica, que é a ação do homem, né? E também a ação do gelo. Então, todos esses agentes internos e externos ajudam a modelar o relevo. Aqui diz assim, ó, alguns são de origem interna, como os vulcões e os movimentos da crosta terrestre, e outros de origem externa, como a ação dos ventos, das águas e dos seres vivos. O conjunto dessa diversidade física é dividido em 3 áreas bem definidas. As cadeias montanhosas do oeste, no caso essas cordilheiras que eu falei para vocês. Gente, toda vez que a gente faz a leitura de um mapa de relevo, a gente tem que observar as cores, tá? Quanto mais escuras, maior a altitude desses locais. Quanto mais claras, menor a altitude. E aqui vocês têm aí a legenda, né, para ajudar aí a observar a altitude desses locais, tá? Essas áreas verdinhas aqui são as depressões, né, e as partes de planície realmente, ok? Continuando, ó. As cadeias montanhosas do oeste, montanhas e os planaltos muito antigos do leste, e as planícies e as depressões do centro. Na primeira área, costa oeste ou costa do Oceano Pacífico, há uma ocorrência de montanhas jovens, denominadas dobramentos modernos, situadas nas zonas de choque da placa continental com a placa oceânica, estendendo-se por mais de 40 mil quilômetros desde o Alasca até a Terra do Fogo, no sul do Chile. Destacam-se nesse grupo de relevo as montanhas rochosas, que ficam nos Estados Unidos e Canadá, a Serra Maestra, ou Serra Madre, que fica no México, a Cordilheira dos Andes, que fica na América Central e do Sul. As grandes altitudes dessas montanhas, bem como o intenso frio, as atividades vulcânicas e os terremotos inibem sua ocupação pelo ser humano. Então, ó, tem áreas montanhosas, né, que realmente não dá para a gente ter uma ocupação demográfica, tá? Então, a gente não tem pouquíssimos ou quase nenhum habitante, ok? Então, a parte mais habitada realmente ainda é a parte leste do continente. Aí aqui continua dizendo o seguinte, ó. Na segunda área, costa leste, no caso aqui, ó, do lado do Oceano Atlântico, banhada pelo Oceano Atlântico, ocorrem cadeias de montanhas bastante antigas, desgastadas pela ação de agentes externos, ventos e chuvas, por exemplo, o que justifica serem de menor altitude. Fazem parte dessas cadeias o Planalto Laurentiano, no Canadá, os Montes Apalaches, nos Estados Unidos, o Planalto das Guianas e o Planalto Brasileiro, na América do Sul. Essa área próxima ao litoral abriga as principais cidades, possui a maior densidade demográfica e as mais importantes zonas industriais do continente. Aí as planícies e depressões, formação mais recente do relevo americano, compõem a terceira área. Foram formadas a partir da acumulação de sedimentos arrastados por ventos e rios. Esse processo de sedimentação permitiu a formação de solos mais ricos para o aproveitamento agrícola, assumindo uma importância econômica bastante significativa. Então, ó, como a gente sabe, a parte leste ela é a parte mais habitada e também a parte mais usada aí, gente, para agricultura, para outras atividades econômicas, por ser uma área mais favorável, né? Por ser uma área de menor altitude, tá? Aí na América do Norte destacam-se a planície canadense do Mississippi e da costa atlântica. Na América do Sul são 3 as principais: a do Orinoco, que fica na Venezuela, a do Amazonas, que fica aqui no Brasil e em outros países da América, formada pela ação dos rios que lhe dão o nome, e a do Pantanal, que também fica aqui no Brasil, tá certo? Aí aqui, gente, ó, na página 108, a gente tem aí como se formou a Cordilheira dos Andes, que no caso foi do choque, né, de 2 placas, a placa de Nazca e a placa sul-americana. Uma placa oceânica e uma placa continental, tá?
No caso, a placa oceânica, que foi a placa de Nazca, ela dobrou, aliás, ela mergulhou na estratosfera, e a placa sul-americana, ela dobrou, tá? Por isso que os conjuntos de montanhas a gente geralmente chama de dobramentos modernos, porque uma placa geralmente se dobra quando não acontece de ser as duas, tá? Na Cordilheira do Himalaia, lá na Ásia, foram duas placas continentais e as duas se ergueram, ou seja, as duas subiram, tá? Então, no caso, elas fizeram um movimento de subida e dobraram, tá? Então, a Cordilheira dos Andes foram duas placas continentais. Já a Cordilheira, aliás, do Himalaia. Já a Cordilheira dos Andes foi uma oceânica que mergulhou e uma continental que se dobrou, tá certo? Então, aqui a gente tem esse texto mostrando aí como se formou essa cordilheira, e a gente também tem aqui a área onde a gente tem os vulcões ativos, tá? Não só na América, mas também em todo o planeta, ok? Então a gente continua na nossa aula online e na próxima aula a gente fala sobre a questão da hidrografia, as águas americanas. Bons estudos!